Feliz sábado. Que bom poder estar na igreja, né? Tenho certeza que você está feliz de novamente poder estar cultuando de forma presencial. Eu sei que nem todos estão podendo ter este privilégio. E por isso nós estamos fazendo a nossa transmissão pela internet. Eu quero também cumprimentar aqueles que estão em casa nos acompanhando. Nós temos certeza que Deus também aí está. Eu tenho certeza que as bênçãos de Deus vai chegar até a sua casa. Eu tenho certeza que os anjos de Deus estão se reunindo aí juntamente com a sua família. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. Amigos aqui da nossa região, do nosso distrito que estão nos acompanhando. Um abraço a todos os irmãos da Igreja do Jardim Planalto que estão em casa. Aos irmãos da Igreja do Parque Santa Madalena, do Jardim Grimaldi, do Jardim Ivone e do Jardim Sinhá. Um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Nós queremos também mandar aí o nosso abraço para aqueles que de outros lugares aqui do nosso grande Brasil estão nos acompanhando. Nos últimos cultos, nós tivemos diversas pessoas aí de diversas regiões que estiveram acompanhando o nosso culto, e nós queremos mandar o nosso abraço para você, e nós ficamos muito felizes em tê-los conosco na nossa transmissão. Coloque o seu comentário aí de onde você é, para a gente ver de onde você está acompanhando a gente, para que você possa interagir, e a gente fica feliz de conhecer gente nova e falar com pessoas novas que estão aí nos acompanhando de todas as partes do Brasil e de fora do Brasil também. A gente fica feliz sabendo que não é só as pessoas que estão aqui na igreja que estão cultuando conosco, mas pessoas de longe estão cultuando juntamente conosco, e nós ficamos todos muito felizes. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Hoje, sábado, dia de culto, em todas as igrejas adventistas, nós vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma mensagem especial que tem a ver, assim, um assunto que nós vamos aplicar à nossa época, aos dias em que nós estamos vivendo. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia, lá em 1 Reis, no livro de 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, o capítulo 19, traz uma história interessante. Na Bíblia nós encontramos diversos personagens emblemáticos e corajosos. Eu imagino que você tenha o seu favorito. Eu imagino que você gosta de ouvir histórias da Bíblia e conheça diversas delas. A história de hoje é sobre o profeta Elias. Elias era um homem poderoso em obras. Era um profeta cheio do Espírito do Senhor. E ao estar cheio do Espírito do Senhor, Elias fazia diversos milagres. E ele transmitia a mensagem de Deus. Deus muitas vezes chamou homens especiais, pessoas especiais. Quando eu falo homens aqui, estou me referindo ao gênero humano, mas muitas vezes Deus chamou mulheres também para situações especiais. E Elias foi chamado num momento de apostasia em Israel. A nação estava cultuando dentro de seus lares, dentro do seu cotidiano ali, o deus Baal, um deus estranho, estava praticando coisas estranhas. E Deus chamou Elias para enfrentar diversas pessoas, inclusive o rei e a sua esposa, que era pagã, Jezabel. E no confronto, lá no Monte Carmelo, ali estava só Elias e diversos profetas de Baal.
E ali não havia só os profetas de Baal, mas também anjos maus estavam ali nesta luta contra os anjos de Deus e contra Elias. E Elias estava enfrentando diversos embates. Isso trouxe para ele também uma grande pressão emocional, uma grande carga emocional. De maneira que, num dado momento, a rainha Jezabel ameaçou Elias de morte. Neste momento, a natureza humana de Elias fraquejou. E ele, olhando apenas para as circunstâncias ao seu redor, ele fugiu para um lugar. E aqui é que começa a nossa história. E eu quero convidar você aí a ler comigo a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 9. Acompanhe comigo a leitura, 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 9, eu leio o seguinte. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te deste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Elias estava passando um momento de estresse emocional muito forte. Naquele momento, ele estava olhando só para as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. E ao estar olhando ao seu redor, lhe veio este tremendo desânimo, a qual fez com que ele fugisse. Ele não precisava fugir, porque se ele olhasse com os olhos da fé, ele saberia que haviam muitos anjos ao redor dele e que Deus estava cuidando dele naquele momento. Deus não o abandonaria agora. Por muitas vezes, Deus o protegeu. Por muitas vezes, ele entrou na presença do rei sem temer a morte, sem temer o rei. E agora, neste momento, ele estava temeroso. Ele correu e se escondeu dentro de uma caverna. Cavernas são lugares escuros, úmidos, mal cheirosos e não tão confortáveis de ficar. Mas ali estava Elias. Ele estava escondido de todas as pessoas da terra, mas não dos olhares de Deus.
Deus nos vê em todos os lugares. De Deus nós não podemos nos esconder. Ninguém podia ver o sofrimento emocional que Elias estava sofrendo naquele momento. Mas Deus podia enxergar. Deus conhecia os seus pensamentos. E Deus o abordou com uma pergunta. A pergunta era: o que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, qual que é a tua missão aqui, Elias? Eu te mandei aqui? Eu mandei você vir para cá? Você vai pregar para quem aqui? Para quem você vai falar? Para quem você vai profetizar aqui? E então Elias respondeu com uma outra resposta, não a pergunta. E ele se colocou como alguém que estava só ao lado do Senhor. Geralmente, quando as pessoas estão deprimidas, emocionalmente abatidas, elas exageram a situação ao seu redor. E foi o que aconteceu com Elias. Ele, numa visão extremamente pessimista, colocou que todas as pessoas em Israel estavam adorando a Baal. Ele não conseguia enxergar que ninguém estava do lado dele, que ele estava sozinho. Deus chegou para Elias e falou: olha, Elias, eu ainda tenho uma missão para você. Eu ainda tenho coisas para você fazer. É interessante como Deus trata seus filhos desanimados. Deus os coloca novamente no trabalho. Deus os levanta. Deus sabe que muitas vezes pessoas abatidas, pessoas deprimidas, precisam ocupar a mente com outras tarefas. E Deus começa a mostrar para Elias que ele, na verdade, não estava sozinho. Deus disse para ele: olha, eu tenho muitos aqui, o verso 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Havia muita gente do Senhor em Israel. Elias não estava fazendo um trabalho sozinho. Havia pessoas do lado de Deus que não tinham dobrado os seus joelhos diante de Baal. Estavam quietinhos ali, mas eles estavam do lado do Senhor. Isso, naquele momento, caiu como um conforto muito grande para Elias. E além de ele ver que havia outras pessoas que, como ele, estavam do lado de Deus, naquele momento, ele também percebeu que Deus não o havia abandonado, que Deus estava ao seu lado. Há uma coisa também interessante aqui. No momento em que Elias entrou dentro daquela caverna, houve uma grande tempestade. Uma ventania que chegava a tirar pedras das grandes rochas do seu lugar. Uma ventania forte. E, além daquela ventania, o texto aqui diz que houve um grande fogo. E logo em seguida, um grande terremoto, um tremor de terra. Nenhuma dessas três manifestações, Deus apareceu para Elias ali. Mas o texto diz que, num vento suave, numa brisa suave, Elias reconheceu a presença de Deus. E ao reconhecer a presença de Deus, numa atitude humilde, ele escondeu a sua face e ouviu Deus falar com ele. Deus escolhe para nós momentos para conversar, momentos para falar ao nosso coração, momentos calmos, momentos tranquilos. Não são nas grandes manifestações que Deus fala conosco. Muitas vezes as pessoas esperam grandes espetáculos para ouvir a voz de Deus, grandes shows, situações em que os sentidos
humanos são colocados em êxtase. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele conversa de maneiras simples conosco. Na calma brisa, de maneira tranquila e de maneira calma, chega a palavra de Deus para nós. Não em meio de gritarias, pulos e situações de êxtase. Não são dessas formas que Deus conversa conosco. O Espírito de Deus, Ele fala a nós de uma maneira branda e calma. Desta maneira, Ele faz a palavra de Deus fixar em nosso coração. Pessoas que estão sendo batizadas com o Espírito Santo são pessoas que nas horas calmas, nas horas tranquilas, sem agitação, elas conseguem enxergar Deus nos momentos tranquilos de comunhão, como por exemplo, ao ouvir o canto dos pássaros, ao ouvir um vento suave a balançar a copa de uma árvore. As pessoas podem ali ouvir a voz de Deus conversando com elas e mostrando o amor de Deus, o cuidado de Deus. As pessoas percebem que Deus cuida da sua natureza, cuida dos animais, e quanto mais cuidará dele, quanto mais cuidará de nós, que somos seres humanos racionais, que buscam a Deus de forma racional, que prestam a Deus um culto racional. Daquela forma, Deus estava conversando com Elias e Deus estava cuidando do seu servo, do seu profeta. E daquela maneira, Elias se sentiu revigorado. Este momento aqui foi um momento de fraqueza de Elias, a qual ele chegou até mesmo a pedir a morte. Literalmente, Elias estava sentindo um momento de forte depressão, um momento de estresse emocional muito forte. Nos dias em que nós vivemos, as doenças emocionais têm virado uma verdadeira epidemia ao redor do mundo. E sabe, muitas doenças físicas, elas são originadas, na verdade, na mente. Existem muitas pessoas que jamais estariam doentes se elas estivessem acostumadas a pensar de maneira positiva, a ter uma mente positiva e a não cair em pensamentos negativos. Os pensamentos, muito embora abstratos, eles conseguem agir de forma positiva ou negativa no nosso corpo. Muitas pessoas deprimidas, elas podem desenvolver doenças psicossomáticas. O que quer dizer doenças psicossomáticas? Psico vem de psicologia, da psique, dos pensamentos. Soma em grego quer dizer corpo. Das emoções, as emoções atingem o corpo da pessoa. Os pensamentos negativos dela trazem enfermidades à pessoa. Das mais comuns que existem aí, por exemplo, nós podemos citar o nosso estômago, nosso sistema digestório, que está intimamente ligado com a mente. Existem muitas pessoas com uma ansiedade forte, e a ansiedade ela é uma prima da depressão, né? Porque quem tem ansiedade geralmente vai cair mais lá na frente em depressão. E aí, dos primeiros sintomas ali, as pessoas diferem uma das outras, né? Mas em grande parte vão sofrer ali de uma gastrite e muitas vezes até de uma úlcera, por conta de problemas emocionais. Existem pessoas
que tem doenças psicossomáticas que a pele começa a descamar, são doenças, uma doença de pele trazida por problemas emocionais chamada psoríase, né? Que vem também, traz aí o termo de psique, ou seja, psicológico. Essas doenças vêm diretamente do emocional. E outras doenças mais graves, quando o problema emocional é mais grave, as pessoas podem até desenvolver coisas como câncer e até outros problemas cardíacos, cardiovasculares, né? Diabetes, existem diabetes que vêm por problemas emocionais, hipertensão que vem por problemas emocionais. Existem diversas pessoas que infartam por conta de problemas emocionais. Nós vivemos uma época em que se gasta bastante em antidepressivos. Muito embora os antidepressivos foram uma grande descoberta, e eles devem sim, em determinados casos, ser recorridos para tratar problemas de depressão, não é só não é só essas as ferramentas que as pessoas têm para cuidar da sua emoção. Na verdade, medicamento só vai cuidar ali do sintoma. Na verdade, os medicamentos eles vão cuidar ali do estrago, mas não do que causou aquilo. O que causou aí precisa, na verdade, de outras coisas. E muitas pessoas recorrem aí aos psicólogos, à terapia, porque o psicólogo vai levantar quais foram os problemas emocionais, o que incomodou a pessoa, de tal forma para trazê-la esses problemas, essas enfermidades que estão acometendo ela. Mas sabe, eu quero sugerir algumas coisas aqui para nós nesta manhã, diante da experiência de Elias. Deus cuidou de maneira grandiosa de Elias. E eu quero dizer uma coisa para vocês. É possível que eu esteja falando com pessoas com problemas emocionais. É possível que alguém que esteja nos assistindo aí esteja sofrendo com problemas emocionais. Talvez sofra de ansiedade, talvez sofra de depressão, talvez sofra de algum distúrbio existem síndromes do pânico e outros tipos de síndromes, pensamento acelerado, diversos problemas emocionais que muitas vezes as pessoas nem reconhecem, nem sabem que são problemas derivados da emoção. Mas existem. É possível que eu esteja falando para pessoas nesta manhã que estão passando por grandes problemas neste sentido. Eu gostaria de dizer algo para você. Quem criou a nossa mente, quem criou as nossas emoções, foi Deus. O Criador, o fabricante, conhece tudo sobre a nossa mente, mais do que psiquiatras, mais do que um neuro e mais do que os psicólogos. Deus conhece muito mais a nossa mente do que qualquer pessoa. E mais ainda, Deus não precisa que você conte a sua vida para Ele saber o que está te causando mal. Deus já sabe o que te faz mal. Deus conhece a tua vida desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe até o dia de hoje. Ele sabe todas as coisas que te causaram transtornos emocionais. Deus sabe de tudo. E este mesmo Deus, Ele está disposto a, como um psicólogo, ouvir tudo o que nós temos para contar para Ele. Tudo aquilo que nós estamos sentindo. Tudo aquilo que vai dentro do nosso coração. Ele ouve a nossa voz. Ele ouve os nossos pensamentos. E também Ele sente os nossos sentimentos. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia num outro texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Abra a sua Bíblia
em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Acompanhe comigo esta leitura. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Encontraram? Você que está em casa, encontrou na sua Bíblia? Veja o que Pedro diz para nós aqui. Lançando sobre ele toda a vossa, o quê? Ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus, ele quer cuidar de você. Deus, ele quer cuidar da sua vida. Deus, ele quer cuidar dos seus problemas emocionais. E você deve lançar sobre ele todas as suas preocupações, todos os seus medos. Eu quero ler um último texto aqui que está em Mateus capítulo 11, o verso 28. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, o verso 28. Mateus 11, verso 28. Olha o que a Bíblia diz aqui. Encontraram? Eu vou ler. Diz assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes estamos carregando nossos fardos, muitas vezes estamos carregando os nossos problemas com a qual não conseguimos lidar, problemas com a qual nós não conseguimos resolver, estamos carregando isso sozinhos. Pesados sobre os nossos ombros, não recorremos a Deus e colocamos os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas ansiedades nas mãos de Deus. Deus, ele nos convida para colocar tudo aquilo que nos aflige em nossas mãos. Fardos que nós tomamos em nossas mãos, que Deus nunca pediu para nós carregarmos. E muitas vezes esses fardos vêm porque não perguntamos a Deus, fizemos escolhas sem consultar a Deus. E aí, muitas vezes, sofremos com as nossas próprias escolhas. Mas mesmo quando nós escolhemos errados, mesmo quando nós tomamos o caminho errado na nossa vida e nós vamos consultar a Deus, Ele nos ouve. E Ele nos ajuda, nos traz de volta para o caminho certo. Ele nos mostra um futuro com esperança. Muitas pessoas deprimidas, elas enxergam um futuro negro, elas enxergam uma situação pesada, elas têm um prognóstico muito ruim acerca de si mesmas. Mas quando elas tiram os olhos de si mesmas, dos seus problemas, e colocam os seus olhos em Deus, elas conseguem enxergar aquilo que Deus está planejando para elas. Deus consegue fazer você sorrir. Deus consegue fazer você ser feliz, mesmo em meio aos seus grandes problemas. Acredite, você pode vencer seus traumas emocionais. Você pode vencer suas ansiedades. Você pode vencer a sua depressão. Deus, Ele cuida de você. Nesses últimos dias, para nós termos uma mente saudável, nós precisamos deixar Deus morar nos nossos pensamentos. Nós devemos deixar Deus cuidar das nossas emoções, sarar as nossas feridas. Que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia. Coloque o seu coração, seus fardos nas mãos de Jesus. Deixe aquele que sabe de todas as coisas cuidar de todos os seus pensamentos, de todas as suas emoções. Que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos ouvir agora neste